Estou hoje aqui em Foz do Iguaçu, ao fundo nós temos a hidrelétrica de Itaipu. Estou aqui para trazer mais uma palavra que vai abençoar o seu coração. A palavra de Deus nos diz no livro de Números, no capítulo 13, que Moisés envia 12 espias, um homem de cada tribo de Israel, príncipe, cabeça das tribos, escolhido a dedo, gente que poderia de fato ser bons representantes para as suas tribos. Eles têm uma missão de espiar a terra. Por 40 dias eles espiam a terra e quando eles voltam, eles vêm com um relatório que confirma a promessa que durante muito tempo todos guardavam. A terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel. E se verdadeiramente ele está dizendo, é tudo que nós esperávamos. No entanto, há um fator surpresa, há um fator que gera uma crise. Nesse momento, até então, a maior crise na história da nação. São os gigantes dos quais ninguém havia falado nada. Fique comigo. Nos próximos minutos nós queremos abordar esse assunto. Gigantes dos quais não me falaram. O que percebemos nesse relato de Números é que quando Moisés pede que eles espiem a terra, ele já tem uma noção, não apenas daquilo que Deus está falando, mas daquilo que vem sendo transmitido de geração em geração. Eu não sei por que o silêncio em relação aos gigantes da parte dos pais, dos ancestrais. Abraão, Isaac, Jacó, todos moraram na terra de Canaã e o relato bíblico é que já existiam gigantes nessa época. Eu não sei se porque era algo natural com o qual eles conviviam e não sentiram a necessidade de mencionar, não sei se ao longo do tempo esses detalhes da história, afinal 400 anos se passaram com a nação de Israel no Egito, eu não sei se isso se perdeu, mas o fato é que eles não têm conhecimento desses gigantes. O motivo de as gerações não terem falado dos gigantes, nós desconhecemos. No entanto, a palavra de Deus nos mostra a razão do silêncio de Deus. E antes de abordar o silêncio de Deus sobre a questão dos gigantes, é importante você entender que é justamente o tomar conhecimento dos gigantes, quando eles estão no limiar da terra, quando eles estão a ponto de entrar na terra prometida. Canaã passa a ser chamada de a terra prometida porque é uma promessa feita aos ancestrais, que vem sendo renovada de geração em geração. Eles finalmente saíram do Egito, Deus os tirou com mão forte. Eu fico imaginando a expectativa de uma nação inteira, chegou a hora, chegou o nosso dia, chegou o nosso momento. No entanto, quando eles tomam conhecimento dos gigantes, essa surpresa, uma péssima surpresa, podemos dizer assim, como é interpretado por eles, gera um profundo desânimo, uma vontade de desistir. O capítulo 14 se inicia com eles declarando que querem voltar ao Egito, que teria sido melhor morrer no Egito ou no deserto, que eles querem um capitão. Uma crise se instalou justamente por esse elemento surpresa. Agora a pergunta é, por que Deus não falou a respeito dos gigantes antes? Em Êxodo, nós lemos que Deus disse a Moisés que não permitiria que a nação, ao sair do Egito, passasse pela terra dos filisteus. O Senhor diz assim, para que não aconteça deles verem a guerra, e então desanimarem e quererem voltar para o Egito. O que nós encontramos nessa atitude de Deus de não falar antes dos gigantes, de não expô-los ao fato de que haveria guerra, não é que Deus não é honesto a respeito de problemas ou adversidades. Em Gênesis 15 nós vemos Deus advertindo Abraão e falando a respeito de tudo que a sua linhagem iria passar. 400 anos de escravidão no Egito antes de voltar. Ao longo das Escrituras nós vemos essa honestidade de Deus. Jesus, quando fala sobre vida cristã, ele nunca disse que seria fácil. Ele fala de um caminho apertado e estreito em vez da opção da porta e do caminho largo. Ele fala a respeito de renúncia para segui-lo. Ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. No entanto ele diz, mas tende bom ânimo. O que eu percebo nas Escrituras é que Deus trata dos problemas com uma certa dose de realismo, sem nunca suprimir a esperança. Somente depois dos espias voltarem dizendo a terra é boa, eles trazem do fruto da terra. A Bíblia diz que 2 homens precisaram carregar numa verga, num pedaço de pau nos ombros, um único cacho de uva. Eu acredito que se eles não trouxessem aquilo para mostrar ao povo, seriam tido como hoje a gente diria história de pescador. Eles mostram, dizem, olha, a terra é boa, esse é o seu fruto, a inspiração está sendo semeada. No entanto, o posicionamento de 10 daqueles 12 espias é dizer, nós não temos condições de entrar na terra. Eles estão olhando para a terra como quem diz, a terra é boa, mas não está ao nosso alcance. Nós não vamos conseguir. Há um desânimo que se instala. E a verdade é que nós percebemos ao longo das Escrituras vários exemplos onde Deus não começa falando com tanta clareza do tipo de problema que virá, porque o que Ele deseja é colocar os nossos olhos na materialização da promessa. Ele quer nos inspirar. Quando falamos das questões da vida natural, não só espiritual,
nós podemos decidir quanto realismo vamos colocar em algo, a ponto de talvez virarmos pessimistas, ou o quanto nós podemos animar o coração de alguém. Por exemplo, meus filhos cresceram ouvindo eu e a Kelly, minha esposa, dizermos para eles que a melhor coisa que nos aconteceu depois de conhecer o Senhor Jesus foi o nosso casamento. Nós nunca dissemos para eles que o casamento é perfeito, até porque eles convivem lá. Mas o tempo todo a gente tem dito é algo bom. Agora que eles estão na fase em que estão crescendo e começaram a ir para a fase adulta, nós começamos a prepará-los. Mesmo casamento, a melhor coisa que pode nos acontecer, ele vai ter alguns momentos de desconforto, de atrito. Mas eu não posso fazer o que eu já vi outros pais fazerem, pela sua frustração diante de problemas. Parece que até vacinar os filhos contra o casamento, isso é excesso de realismo. A Bíblia trata, aliás, mais do que o excesso de realismo, beira o pessimismo. A Bíblia trata de uma forma diferente. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Ele não está negando que haveriam aflições ou problemas, mas ele está dizendo nós não podemos colocar no mesmo peso do que a parte boa, a glória que nos está preparada ou reservada. Quando Deus não está dando valor demais, moral demais para os gigantes, Ele está nos ensinando uma lição, onde nós devemos colocar os nossos olhos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Como é possível alguém não desanimar? Ele está dizendo ainda que o homem exterior se corrompa, problemas do lado de fora, e diz o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. Ele reconhece que tem tribulação, mas diz leve, chama de momentânea. Ele diz não pode se comparar com o eterno peso de glória que está diante de nós. Então ele conclui no verso 18 dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. A Bíblia destaca nesse episódio dos gigantes, da descoberta dos gigantes, a atitude de dois espias, Josué e Caleb. Eles não se conduziram como os outros. Eles não se deixaram intimidar pelos gigantes. Porque o que chama a atenção do coração deles enquanto eles estão olhando é que a terra é boa, é que eles têm promessa de Deus. Quando a nação desanima, o povo começa a chorar, há uma revolta instalada, aqueles dois se posicionam e dizem, ei, a terra é boa, se o Senhor se agradar de nós, verdadeiramente vai nos introduzir na terra. Eles falam dos gigantes dizendo o seguinte, nós vamos consumi-los como pão. A atitude deles é basicamente dizer, quem tem que ter medo é eles, o Senhor está conosco, nós temos uma promessa. O que aconteceu com esses dois? Eles não fixaram os olhos no problema, eles fixaram os olhos no cumprimento da promessa. Se você quer manter o seu coração animado e não desanimado, você precisa olhar para o lugar certo. Não é apenas uma questão de otimismo, é de ter a fé do coração alimentada por aquilo que Deus prometeu. Talvez você esteja vivendo um momento de ter surpresas. No seu casamento, você descobriu gigantes dos quais não te falaram. Talvez seja no ministério, talvez seja na criação dos filhos, talvez seja na situação econômica que a nação atravessa e como isso te afetou. Mas a verdade é que quando os gigantes surgem, nós precisamos saber que eles precisam ser enfrentados, que eles podem ser vencidos, mas nunca podemos dar moral demais para eles. Ao longo das Escrituras vemos um perfil. Moisés, quando vai a Faraó, recebeu da parte de Deus uma instrução, você vai estar diante de Faraó, você vai operar tais sinais, você vai dizer que ele precisa liberar o meu povo. Em momento nenhum Deus entra em detalhes sobre a resistência de Faraó a Moisés. Depois da primeira conversa, Faraó intensifica, dobra o trabalho do povo, oprime mais eles, os chefes do povo vão para cima de Moisés brigar com ele, o que é que você nos fez? Moisés vai até Deus dizendo, ei, o que foi? Quase como quem diz, o tiro saiu pela culatra, não aconteceu nada daquilo que eu estava esperando que acontecesse. Deus nem trata do problema com Moisés, ele diz, você vai ver o que eu vou fazer com o Faraó e como ele vai liberar vocês. Deus normalmente não está discutindo um obstáculo, Ele está tentando colocar os nossos olhos naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele prometeu, e é assim que a gente tem que aprender a se conduzir. E daí que vão surgir gigantes dos quais você não ouviu falar. Quando eles surgirem, a sua atitude deve ser uma atitude de fé, de quem está enxergando a materialização da promessa, e dizer para esse gigante, você pode se levantar que eu vou te atropelar. Nós precisamos nos conduzir numa atitude de fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. A fé é a confiança em Deus, é a confiança na palavra de Deus, naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem prometido. Não significa que vamos viver uma utopia. A palavra de Deus apresenta Abraão como nosso modelo de fé, de quem nós temos que seguir as pegadas de fé. E a Bíblia diz que ele não atentou para a condição do seu próprio corpo. Ainda que ele tenha levado em conta, ele não foca naquela condição.
A Bíblia diz, mas ele levou em conta a promessa de Deus. Em vez de enfraquecer na fé, em vez de vacilar por incredulidade, ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando ciente de que aquele que havia feito a promessa era poderoso para cumpri-lo. A atitude de Abraão tem problema? Tem, mas ele não está num patamar acima do Deus que eu sirvo, da promessa que eu tenho e do que Deus pode fazer em meu favor. Eu quero te encorajar a ter a mesma atitude. Diante dos gigantes dos quais não te falaram, que você possa ter uma atitude de não dar moral demais para o problema. Pelo contrário, reconhecer a ação de Deus, da sua palavra, e entrar nesse lugar que fará toda a diferença na sua vida. Que o Senhor fortaleça seu coração, que a palavra de Deus te inspire, que você aprenda a atropelar os gigantes, focando sempre a promessa, em nome de Jesus.